Cumprimento a todos os meus queridos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 12, Os Nobres da França. O protesto que aconteceu em Espira e a Confissão de Augsburgo, que assinalaram a vitória da Reforma na Alemanha, foram seguidos de anos de conflitos e trevas. Enfraquecidos por divisões entre os seus mantenedores, atacado por poderosos inimigos, o protestantismo parecia destinado a totalmente ser destruído. Milhares selaram o seu testemunho com o próprio sangue e rompeu a guerra civil. A causa protestante foi traída por um dos seus principais adeptos. Os mais nobres príncipes da Reforma caíram nas mãos do imperador e foram, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, arrastados como cativos. Mas, no momento da aparente vitória de Roma, o imperador Carlos foi afligido com a derrota. Viu a presa arrancada do seu poder, sendo por fim obrigado a conceder tolerância às doutrinas cuja destruição era o anelo do seu coração destruir. O imperador pusera em risco o seu reino, seus tesouros e a própria vida, no intuito de esmagar a heresia protestante. Via agora os seus exércitos assolados pelas batalhas, os tesouros exauridos, seus muitos reinos ameaçados de revolta, enquanto que por toda parte a fé que ele queria destruir só estava crescendo, se estendendo. O imperador Carlos V estivera a batalhar contra o poder onipotente, Deus. E Deus disse, haja luz, mas o imperador havia procurado perpetuar as trevas. Falhara o seu propósito e, prematuramente envelhecido e consumido pela longa luta, abdicou do trono e sepultou-se em um claustro. Na Suíça, como também na Alemanha, houve para a Reforma dias tenebrosos. Ao mesmo tempo em que muitos cantões, muitas regiões aceitavam a fé reformada, outros se apegaram com cega persistência ao credo de Roma. Sua perseguição aos que desejavam receber a verdade deu finalmente origem à guerra civil. Zwinglio e muitos que a ele se haviam unido à reforma caíram no campo de sangue de Capel. Oecolâmpadios, outro líder da reforma, vencido por estes terríveis desastres, morreu logo depois de Zwinglio. Roma estava triunfante e em muitos lugares parecia prestes a recobrar tudo o que perdera. Mas Deus não abandonara a sua causa e nem o seu povo. A mão de Deus lhes estava estendida para trazer livramento. Deus suscitou em outros países obreiros para levar avante a causa da reforma. Na França, antes que o nome de Lutero fosse ouvido como reformador, já o dia começara na França. Um dos primeiros a receber a luz foi o idoso Lefebvre, homem de extenso saber, professor na Universidade de Paris, sincero e zeloso romanista. Em suas pesquisas, que pesquisava a literatura antiga, sua atenção foi dirigida para as escrituras sagradas. E ele introduziu o estudo desta nos seus alunos. Era entusiasta adorador dos santos. E ele empreendera a preparação de uma história dos santos e dos mártires, como apresentam as lendas da igreja. Esta era uma obra que implicava grande trabalho, entretanto, ele ia bem adiantado na obra, quando, julgando que poderia obter algum proveito, algum auxílio através da Bíblia, começou o estudo da Bíblia com este objetivo. E ali, na Bíblia, encontrou a verdade. A verdade referência a santos, mas não santos idênticos aos que existiam na Igreja de Roma. Com espanto e desgosto, ele abandonou o projeto de falar sobre os santos da Igreja de Roma e agora se dedicou ao estudo da Palavra de Deus. Pôs-se logo a ensinar as preciosas verdades que na Bíblia descobrira. Em 1512, antes que Lutero ou Zwinglio houvessem iniciado a obra da Reforma, escreveu: é Deus que dá, pela fé, a justiça que somente pela graça justifica para a vida eterna. Queridos, 1512, antes de Lutero, antes de Zwinglio, a luz da reforma já estava brilhando na mente de Lefebvre. Tratando dos mistérios da redenção, exclamou:
Ó, que indizível grandeza a daquela permuta! É condenado aquele que não tem pecado, e o que é culpado fica livre. O bem-aventurado suporta a maldição, e o maldito recebe a bênção. A vida morre e os mortos vivem. A glória é submersa em trevas e é revestido de glória aquele que nada conhecia, além da confusão de rosto. E ao mesmo tempo em que ensinava que a glória da salvação pertence somente a Deus, ele também declarava que ao homem compete o dever da obediência. Ele dizia: se és membro da igreja, também és membro do corpo de Cristo. Oh, se tão somente pudessem os homens chegar à compreensão deste privilégio, quão pura, quão casta e santamente viveriam, e quão desprezível considerariam toda a glória deste mundo quando comparada com a glória interior, glória que o olho carnal não pode ver. Houve entre os discípulos aqueles que avidamente ouviam as suas palavras e que muito tempo depois que a voz do mestre silenciasse, eles deveriam continuar a anunciar a verdade. Um destes discípulos foi Guilherme Farel, filho de pais piedosos e ensinado a aceitar a fé implícita nos ensinos da Igreja de Roma. Ele poderia, como o apóstolo Paulo, ter declarado com respeito a si mesmo: conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Atos 26, 5. Como devoto romanista, Guilherme Farel ardia em zelo para destruir a todos os que ousassem opor-se à Igreja de Roma. Eu rangia os meus dentes qual lobo furioso, dizia Farel, referindo-se a este período da sua vida, quando ouvia alguém falar contra o Papa. Fora incansável na adoração dos santos, adorando nos altares e com dádivas adornando os santos relicários. Mas estas observâncias não podiam trazer paz à alma de Farel. Fortalecia-se nele a convicção do pecado, a qual todos os atos de penitência que praticava não conseguiam banir. Como se fora a voz do céu, ele escutou as palavras do reformador dizendo: a salvação é de graça. O inocente é condenado e o criminoso é absolvido. É unicamente a cruz de Cristo que abre as portas do céu e fecha as portas do inferno. Guilherme Farel aceitou alegremente a verdade. Por uma conversão semelhante à do apóstolo Paulo, ele tornou do cativeiro da tradição a liberdade dos filhos de Deus. Em vez de ter o coração assassino de um lobo devorador, Farel voltou tranquilamente, qual cordeiro manso e inofensivo, tendo o coração de todo desviado do Papa e entregue a Jesus Cristo. Tão zeloso agora na causa de Cristo como fora na causa do Papa, saiu para anunciar a verdade em público. Um dignitário da Igreja de Roma, o bispo de Meaux, logo depois a ele, a Farel, se uniu. Outros ensinadores notáveis por sua habilidade e saber uniram-se à proclamação do Evangelho, conquistando adeptos entre todas as classes, desde os lares dos artífices e os camponeses até o palácio real. A irmã de Francisco I, o rei da França, o monarca reinante então, aceitou a fé reformada. O próprio rei e a rainha mãe pareceram por algum tempo considerar com benevolência a fé reformada. Com grandes esperanças, os reformadores aguardaram o futuro em que a França seria ganha para o Evangelho. Suas esperanças, porém, não deveriam se realizar. Provações, perseguições estavam reservados para os discípulos de Cristo. Isto, entretanto, foi misericordiosamente velado aos seus olhos. Houve um tempo de paz na França, a fim de que pudessem ganhar forças, a fim de enfrentar a tempestade, e a reforma fez rápidos progressos. O bispo de Meaux trabalhou fervorosamente na sua própria diocese para instruir tanto o clero como o povo. Removiam-se padres ignorantes e imorais, e tanto quanto possível eram substituídos por homens de saber e piedade. Lefebvre entrou num projeto de traduzir o Novo Testamento para o francês. E ao mesmo tempo em que a Bíblia alemã de Lutero saía do prelo lá em Wittenberg, era também publicado o Novo Testamento em francês lá em Meaux.
O bispo não poupou esforços ou gastos a fim de disseminar a Bíblia em francês nas suas paróquias, e em breve os camponeses de Meaux estavam de posse das Santas Escrituras. Assim como os viajantes que estão morrendo de sede recebem com muita alegria a fonte de água viva, assim também os habitantes de Meaux receberam com alegria a mensagem do céu. Trabalhadores do campo, artífices nas oficinas, suavizavam a labuta diária conversando acerca das preciosas verdades da Bíblia. À noite, em vez de se dirigirem para as tabernas, congregavam-se nas casas uns dos outros para ler a palavra de Deus e unir-se em oração e louvor. Grande mudança logo se manifestou nessas comunidades. Posto que pertencessem à mais humilde classe, camponeses, indoutos e de rudes trabalhos que eram, viu-se em sua vida um poder reformador, enobrecedor da graça divina. Humildes, amorosos e santos, mantiveram-se como testemunhas do que o Evangelho pode efetuar pelos que recebem a palavra de Deus com sinceridade de coração. A luz que foi acesa em Meaux derramou seus raios para bem longe dali. Aumentava todos os dias o número dos conversos, mas o rancor da hierarquia romana foi suscitado. Os chefes papais reagiram, as fogueiras foram reacendidas e o bispo de Meaux, forçado a escolher entre a fogueira e a retratação, aceitou o caminho mais fácil. Mas apesar da queda do chefe, o rebanho permaneceu firme. Muitos testificaram da verdade entre as chamas. Por sua coragem e fidelidade na tortura, esses humildes cristãos falaram a milhares que em dias de paz nunca tinham ouvido o seu testemunho. Não foram somente os pobres e humildes que passaram por sofrimento e escárnio, ousaram dar testemunho de Jesus Cristo nos salões dos castelos e dos palácios. Pessoas que faziam parte da família real, da aristocracia, eles também abraçaram a verdade da reforma. Luís de Berquim era de nascimento nobre, cavalheiro bravo, cortês, dedicado ao estudo, polido nas maneiras e de moral irrepreensível. Ele, Luís de Berquim, dizia certo escritor, era fiel seguidor das ordenanças papais e grande ouvinte das missas e dos sermões. E a coroar todas as demais virtudes, Luís de Berquim tinha pelo luteranismo uma aversão especial. Mas, semelhante a tantos outros, guiado providencialmente às escrituras sagradas, Luís de Berquim maravilhou-se de encontrar ali não as doutrinas de Roma, mas as doutrinas de Lutero. Desde então, Luís de Berquim se entregou com devotamento completo à causa do Evangelho. Como o mais douto dos nobres da França, seu gênio e eloquência, sua coragem indomável, heróico zelo, assim como sua influência na corte, pois era favorito do rei, faziam com que fosse considerado por muitos como destinado a ser o reformador da França. Dizia Beza, Berquim teria sido um segundo Lutero, caso houvesse encontrado em Francisco I um segundo eleitor. Se Francisco tivesse dado a Berquim a mesma proteção que Frederico da Saxônia deu para Lutero, Berquim certamente se teria tornado um segundo Lutero na França. Os romanistas diziam, Berquim é pior do que Lutero. Eles temiam mais Berquim do que Lutero. Lançaram Berquim na prisão como herege, mas logo em seguida foi posto em liberdade por ordem do rei Francisco I. Durante anos manteve-se aquela luta. Francisco I, que estava sempre vacilando entre Roma e Reforma, alternadamente tolerava e restringia o zelo feroz dos monges. Berquim foi 3 vezes preso pelas autoridades papais, apenas para ser liberto pelo monarca, que, admirando-lhe o gênio, a nobreza de caráter, recusou sacrificá-lo à maldade do clero. Por várias vezes, Berquim foi avisado do perigo que o ameaçava na França, e com ele insistiram para que ele seguisse os passos dos que já haviam encontrado segurança no exílio voluntário. O tímido Erasmo escreveu para Berquim dizendo,
Pede para seres enviado como embaixador a algum país estrangeiro? Vai viajar na Alemanha? Conheces Beda e outros como ele? É um monstro de 1000 cabeças, lançando venenos por todos os lados. Teus inimigos, Berquim, se contam por legiões, dizia Erasmo para Berquim. Não confies muito na proteção do rei. Seja como for, não me comprometas com a faculdade de teologia. Mas, queridos, intensificando-se os perigos, o zelo de Berquim apenas se tornou mais forte. Assim, longe de adotar o expediente sugerido pelo tímido Erasmo, decidiu-se a medidas mais ousadas. Não somente permaneceria na defesa da verdade, mas atacaria o erro. Porém, exatamente por este tempo, uma imagem da Virgem Maria apareceu mutilada na esquina de uma das ruas. Houve grande agitação na cidade. Multidões de pessoas se ajuntaram no local com expressões de lamento e indignação. O rei também ficou profundamente abalado por terem maculado a imagem da Virgem. Ali estava uma circunstância em que os monges romanos se valeriam e apressariam em tirar proveito desta situação. Eles disseram: são estes os frutos das doutrinas de Berquim. Tudo está a ponto de ser subvertido, religião, leis e o próprio trono, por esta conspiração luterana. De novo, Luiz Berquim foi preso. O rei saiu de Paris, viajou, e os monges ficaram livres para agir à vontade. O reformador foi julgado e condenado à morte no mesmo dia. Receosos de que Francisco voltasse logo da viagem, os monges romanos procuraram a sentença e a morte dele no mesmo dia. Ao meio-dia, Berquim foi conduzido ao lugar fatal. Imensa multidão se reunira para testemunhar o acontecimento. E ali estavam muitos que viram com espanto e temor que a vítima fora escolhida dentre as melhores, mais valorosas e nobres famílias da França. Espanto, ira, escárnio, ódio, figadal entenebreciam o rosto da multidão agitada. Mas sobre um único semblante, nenhuma sombra pairava. Os pensamentos do mártir Berquim estavam longe daquela cena de tumulto. Estava cônscio apenas da presença do Senhor Jesus. O hediondo carro, enlameado em que ele ia, a morte terrível para a qual caminhava, não os tomava ele em consideração. Estava ao seu lado aquele que vive e foi morto, e vivo está para sempre, e tem as chaves da morte e do inferno. O semblante de Berquim estava radiante com a luz do céu. Vestira trajes festivos, usando uma capa de veludo, um gibão de cetim e damasco e meias douradas. Ele estava para testificar da sua fé na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que assistiria à cena do martírio dele, e nenhum sinal de lamento lhe deveria empanar a alegria. Junto à fogueira, Berquim esforçou-se por dirigir algumas palavras para o povo, mas os monges, temendo o resultado, começaram a gritar, e os soldados a chocar e a bater as suas armas, e os rumores abafaram a voz do mártir. Assim foi que em 1529, a mais alta autoridade literária e eclesiástica da culta Paris foi enforcado. Berquim foi estrangulado, e o corpo dele consumido nas chamas. As notícias da sua morte causaram tristeza aos amigos da Reforma por toda a França. Mas o seu exemplo não foi em vão. Estamos também todos prontos, diziam os reformadores, para enfrentar com ânimo a morte, pondo os nossos olhos na vida por vir. Durante a perseguição em Meaux, os ensinadores da fé reformada foram proibidos de pregar e partiram para outros campos. Lefebvre, depois de algum tempo, tomou rumo da Alemanha. Farel voltou para sua cidade natal na França Oriental, a fim de disseminar a luz no lugar da sua infância. Levantaram-se logo as autoridades para fazê-lo silenciar lá na sua cidade natal, sendo ele banido da cidade também. Posto que não mais pudesse trabalhar publicamente, Farel atravessou as planícies e aldeias, ensinando nas casas particulares,
nos prados isolados, encontrando abrigo nas florestas e entre as cavernas rochosas que haviam sido sua guarida nos tempos de rapaz, de adolescente. Deus o estava preparando para maiores provas. Não tem faltado as cruzes, perseguições e maquinações de Satanás, de que eu estava prevenido, dizia ele. São mesmo muito mais atrozes do que poderia suportar por mim mesmo. Mas Deus é o meu Pai. Ele me proveu e sempre há de prover-me da força que eu peço. Os reformadores, sendo expulsos de Paris e de Meaux, andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra, como diz em Atos 8:4. E assim a luz teve acesso a muitas das afastadas províncias da França. Em uma das escolas de Paris, havia um jovem refletido, quieto, e que dava mostras de espírito robusto e penetrante, e não menos notável pela correção devida do que pelo ardor intelectual e devoção religiosa. Seu gênio e aplicação logo fizeram dele o orgulho do colégio, e tinha-se como certo que João Calvino seria um dos mais hábeis e honrados defensores da fé romana. Porém, um raio de luz penetrou até ao próprio interior das paredes do escolasticismo e superstição em que se achava Calvino encerrado. Estremeceu ao ouvir das novas doutrinas, nada duvidando de que os hereges merecessem o fogo a que eram entregues. Contudo, sem disso se dar conta, foi posto face a face com a heresia e obrigado a submeter à prova o poder da teologia romana no combate ao ensino protestante. Na cidade de Paris estava ali um primo de Calvino, que se havia unido à fé reformada. Os dois parentes muitas vezes se encontravam e juntos discutiam as questões que estavam perturbando a cristandade. Dizia o protestante Olivetan: não há senão duas espécies de religiões no mundo. Uma é a espécie de religiões que os homens inventaram, e em todas as quais o homem se salva por cerimônias e boas obras. A outra é a religião que está revelada nas Escrituras Sagradas e ensina que o homem deve esperar pela salvação unicamente pela livre graça de Deus. João Calvino exclamou para o seu primo: não quero nenhuma das tuas novas doutrinas. Achas que tenho vivido em erro todos os meus dias? Porém, no espírito de João Calvino, quando sozinho no seu quarto, ele começou a ponderar nas palavras do primo. Calvino se via como sem intercessor na presença de um santo e justo juiz. A mediação dos santos, as boas obras, as cerimônias da igreja, tudo era impotente para expiar o pecado. Nada havia diante de si além do negror do desespero eterno. Em vão, os doutores da igreja se esforçavam por lhe aliviar a infelicidade. Debalde recorria à confissão e à penitência. Estas não podiam reconciliar a alma com Deus. Enquanto ainda se empenhava nessas lutas infrutíferas, Calvino, visitando casualmente uma das praças públicas, testemunhou ali a queima de um herege. Ficou deveras maravilhado ante a expressão de paz que se esboçava no semblante daquele mártir. Entre as torturas daquela morte cruel e sob a mais terrível condenação da igreja, manifestou aquele mártir uma fé e uma coragem que o jovem estudante Calvino dolorosamente contrastou com o seu próprio desespero e escuridão. Embora vivesse em estrita obediência à igreja, ele não tinha paz. Calvino sabia que os hereges reformadores fundamentavam sua fé somente na Bíblia. Resolveu então estudar a Bíblia e descobrir o segredo da alegria deles. Na Bíblia, Calvino achou a Jesus. Ó Pai, exclamou Calvino, ó Pai, o sacrifício de Jesus apaziguou a tua ira. Seu sangue lavou minhas impurezas, sua cruz arrostou minha maldição, sua morte fez expiação por mim. Imaginamos para nós muitas tolices inúteis, mas tu colocaste tua palavra diante de mim como uma tocha e tocaste-me o coração, a fim de que eu abominasse todos os outros méritos, com exceção dos méritos de Jesus. Calvino tinha sido educado para ser um sacerdote romano. Hesitou Calvino, porém, em se fazer pregador público.
era naturalmente tímido e pesava-lhe a intuição das graves responsabilidades de ser um pregador público, desejando ainda dedicar-se ao estudo. Os ardorosos rogos dos seus amigos, entretanto, alcançaram finalmente o seu consentimento e ele decidiu se tornar um pregador público. Calmamente deu Calvino início à sua obra e suas palavras foram como orvalho que caía para refrigerar a terra. Deixara Paris e então se encontrava numa cidade provinciana sob a proteção da princesa Margarida, que, amando o evangelho, estendia seu amparo aos discípulos do mesmo. Calvino, ainda jovem, de porte gentil e despretensioso, começou os trabalhos nos lares do povo, rodeado dos membros da família. Lia as escrituras sagradas e desvendava as verdades da salvação. Os que ouviam a mensagem levavam as boas novas para os outros e logo o ensinador passou para além da cidade, as vilas, as aldeias adjacentes. Encontrava ingresso tanto no castelo como na cabana e ia avante, lançando o fundamento de igrejas que deveriam dar corajoso testemunho da verdade. Decorrido alguns meses, achou-se de novo na cidade de Paris. Havia muita agitação nas rodas dos homens ilustrados e eruditos de Paris. O estudo das línguas antigas conduzira os homens à Bíblia. E muitos, cujo coração não fora tocado pelas suas verdades, discutiam-nas avidamente agora, dando mesmo combate aos campeões do romanismo. Calvino, se bem que fosse um hábil lutador nos campos das controvérsias religiosas, tinha a cumprir uma missão mais elevada do que a daqueles teólogos ruidosos. Enquanto os salões da universidade ecoavam do rumor das discussões teológicas, Calvino prosseguia de casa em casa, abrindo as escrituras ao povo, falando-lhes de Cristo, o Cristo crucificado. Na providência de Deus, Paris deveria receber outro convite para aceitar o evangelho. Rejeitara o apelo de Lefebvre, rejeitara o apelo de Farel, mas de novo a mensagem deveria ser ouvida por todas as classes naquela grande capital. O rei não tinha ainda tomado completamente sua atitude ao lado de Roma contra a reforma. Margarida ainda se apegava à esperança de que o protestantismo iria triunfar na França. Resolveu que a fé reformada fosse pregada em Paris. Durante a ausência do rei, ordenou a um ministro protestante que pregasse nas igrejas da cidade. Sendo isto proibido pelos dignitários papais, a princesa então abriu as portas do palácio para que este ministro protestante pregasse no palácio. Um dos seus compartimentos foi aberto, improvisado em capela, e anunciou-se que diariamente, em hora determinada, seria pregado um sermão, sendo o povo de todas as classes convidado e compareceriam ali. Multidões congregaram-se para assistir aos serviços religiosos. Não somente a capela, mas as antecâmaras e vestíbulos regurgitavam de pessoas. Milhares se reuniam todos os dias, nobres, estadistas, advogados, negociantes, artífices. O rei, em vez de proibir essas assembleias, ordenou que 2 das igrejas em Paris fossem abertas para que se pregasse a mensagem da reforma protestante. Nunca dantes fora a cidade tão comovida pela palavra de Deus. Temperança, pureza, ordem, indústria estavam a tomar o lugar da embriaguez, da libertinagem, da contenda e da ociosidade. Durante 2 anos, a palavra de Deus foi pregada em Paris, mas ao mesmo tempo em que havia muitos que aceitavam o evangelho, a maioria das pessoas o rejeitavam. Francisco I dera mostra de tolerância, mas os romanistas conseguiram readquirir ascendência e exigiram dele uma reação contra a reforma. De novo se fecharam as igrejas e ateou-se fogo novamente às fogueiras. Calvino ainda estava em Paris, preparando-se pelo estudo, meditação e oração para os seus futuros labores. Finalmente, porém, firmou-se contra ele, Calvino, uma suspeita. As autoridades resolveram levá-lo para as chamas. Considerando-se seguro em sua reclusão, não tinha ideia do perigo. Quando amigos vieram rapidamente para o quarto de Calvino e falaram para ele das notícias, as notícias de que os soldados estavam vindo para prendê-lo. Naquele instante, ouviu-se uma forte batida na porta.
Não havia um momento sequer a perder. Alguns amigos deveriam entreter os oficiais à porta, enquanto outros ajudariam Calvino, o reformador, a descer por uma janela. E rapidamente saiu para os extremos da cidade, encontrando abrigo na cabana de um trabalhador amigo da reforma. Disfarçou-se com os trajes do trabalhador hospedeiro e, levando ao ombro uma enxada, partiu na sua jornada. Viajando para o sul, encontrou novamente refúgio nos domínios de Margarida. Ali no interior, por alguns meses, permaneceu em segurança sob a proteção de poderosos amigos e, como dantes, empenhado no estudo. Mas seu coração estava determinado a fazer a evangelização da França. Logo que a tempestade amainou um pouco, procurou um novo campo de trabalho em Poitiers, onde havia uma universidade e onde já as novas opiniões alcançavam aceitação. Pessoas de todas as classes ouviam alegremente o evangelho. Não havia pregação pública, mas na casa do magistrado principal, em seus próprios cômodos, e algumas vezes num jardim público, Calvino desvendava as palavras da vida eterna aos que desejavam ouvir. Depois de algum tempo, aumentando o número dos ouvintes, foi considerado mais seguro reunirem-se fora da cidade. Uma caverna, ao lado de uma garganta profunda e estreita, foi o lugar escolhido. Foi escolhido ali um local para as reuniões. Pequenos grupos que deixavam a cidade por estradas diferentes dirigiam-se para o mesmo lugar, a caverna. Neste ponto isolado, a Escritura era lida e explicada. Ali, pela primeira vez, naquela caverna, foi realizada pelos protestantes da França a Ceia do Senhor, a Santa Ceia. Dessa pequena igreja foram enviados vários fiéis evangelistas. Mais uma vez Calvino voltou para Paris. Mesmo então, não podia abandonar a esperança de que a França, como nação, aceitasse a reforma. Encontrou, porém, fechadas as portas para o trabalho e, finalmente, resolveu partir para a Alemanha. Logo depois que ele deixou a França, irrompeu sobre os protestantes franceses uma tempestade que certamente o teria envolvido na ruína geral caso houvesse permanecido ali. Os reformadores franceses, ansiosos por ver seu país acompanhar a Alemanha e a Suíça na reforma, decidiram-se a desferir contra a superstição de Roma um golpe audaz, que despertasse a nação inteira. De conformidade com isto, em uma noite foram afixados por toda a França cartazes que atacavam a missa. Em vez de promover a reforma, este movimento, atacando a missa, foi mal interpretado, acarretou ruína, não somente para os seus propagadores, mas também para os amigos da fé reformada na França inteira. Esta atitude de ataque à missa deu aos romanistas o que eles estavam esperando, um pretexto para pedirem a destruição completa dos hereges como agitadores perigosos à estabilidade do trono e da paz da nação. Por alguma mão secreta, ninguém sabe quem fez isso, um dos cartazes atacando a missa foi colocado justamente na porta do quarto particular do rei Francisco I. O monarca encheu-se de horror, suscitou a ira de Francisco. Em espanto, ficou ele por um pouco de tempo a tremer com a voz embargada. Então sua raiva encontrou expressão nestas terríveis palavras: sejam sem distinção agarrados todos os que são suspeitos de luteranismo, exterminá-los-ei a todos. Estava lançada a sorte. O rei se decidira a se colocar completamente ao lado de Roma. De pronto foram tomadas medidas para a prisão de todos os luteranos em Paris. Um pobre artífice, adepto da fé reformada, que se havia acostumado a convocar os crentes para suas assembleias secretas. Este pobre artífice foi agarrado pelas autoridades romanas e, sob ameaça de morte instantânea na fogueira, ordenou-se-lhe conduzir os emissários papais à casa de todos os protestantes da cidade. Ele estremeceu de horror ante a vil proposta, mas finalmente, com medo das chamas, ele cedeu e concordou em se fazer traidor dos seus irmãos.
Precedido da hóstia, rodeado de um séquito de padres, incensadores, monges e soldados, Morim, agente policial do rei, com o traidor à frente, vagarosa e silenciosamente, passaram pelas ruas da cidade. Aquela demonstração era ostensivamente em honra ao Santo Sacramento, um ato de expiação pelo insulto feito pelos protestantes à missa. Quando a procissão chegava na frente da casa de um luterano, o traidor fazia um sinal, não falava nada, mas fazia um sinal, e a procissão parava. Entravam na casa, a família era arrastada e acorrentada, e o terrível séquito prosseguia em procura de novas vítimas. Não poupavam casa, grande ou pequena, nem mesmo os colégios da Universidade de Paris. Morim, o policial romano, fez abalar toda a cidade. Era o reinado do terror. As vítimas foram mortas com tortura cruel, sendo ordenado especialmente que o fogo fosse baixado a fim de prolongar-lhes o sofrimento e a agonia. Morreram, porém, como vencedores. Os cadafalsos foram distribuídos por todos os bairros de Paris e as fogueiras arderam durante dias sucessivos no intuito de, espalhando as execuções, espalhar também o terror da heresia. Não havia púlpito como a fogueira do mártir. A serena alegria que iluminava o rosto daqueles homens e mulheres ao se encaminharem para a morte, para o lugar da execução, o seu heroísmo, estando eles entre as chamas atrozes, seu meigo perdão era dado aos seus matadores. Os padres, dispostos a conservar no seu auge a fúria popular, faziam circular as mais terríveis acusações contra os protestantes. Eram acusados de conspirar para o massacre dos católicos, subverter o governo e assassinar o rei. As crueldades que foram pelos católicos infligidas aos inocentes protestantes se acumularam diante de Deus. Séculos depois, a França colheu esta rebelião contra Deus. Suspeita, desconfiança e terror invadiam agora todas as classes da sociedade. Cargos de confiança e honra foram subitamente encontrados vagos. Artífices, impressores, estudantes, professores da universidade, autores e mesmo cortesãos desapareceram. Centenas fugiram de Paris, constituindo-se voluntariamente exilados da sua terra natal, dando assim, em muitos casos, a primeira demonstração de que favoreciam a fé reformada. Os romanistas olharam em redor de si com espanto ao pensar nos hereges que, sem o suspeitarem, haviam sido tolerados entre eles. Sua raiva foi descarregada nas multidões de vítimas mais pobres, mais humildes, que estavam ao seu alcance. As prisões ficaram repletas e o próprio ar parecia obscurecido com o fumo da fogueira a arder. Francisco I, inspirado pelo zelo de suprimir a heresia protestante, promulgou um edito declarando abolida a imprensa em toda a França. A França, mediante cerimônia solene e pública, deveria entregar-se completamente à destruição do protestantismo. O dia 21 de janeiro de 1535 foi marcado para a terrível cerimônia. Antes do raiar do dia, formou-se uma procissão na frente do palácio do rei. Primeiramente vinham as bandeiras e cruzes das várias paróquias. A seguir, apareciam os cidadãos caminhando 2 a 2 e levando tochas. Vinham então as 4 ordens de frades, cada qual em seus trajes peculiares. Seguia vasta coleção de famosas relíquias. Após, cavalgavam senhorilmente eclesiásticos em suas vestes de púrpura e escarlate, e com adornos de joias, uma exibição magnífica e resplandecente. A hóstia era levada pelo bispo de Paris, sob magnificente pálio, carregado por 4 príncipes de sangue. Em seguida, a hóstia caminhava o rei, Francisco I. Seguindo-se a ele, vinham a rainha e os dignitários do Estado, caminhando também 2 a 2, cada um com uma tocha acesa. Francisco I falou: tão verdadeiramente, senhores, como eu sou o vosso rei. Se eu soubesse estar um dos meus próprios membros manchado ou infectado com esta detestável podridão da reforma, eu o daria para vós, ou cortarem, ou matarem. E demais,
se visse um dos meus filhos contaminado por esta reforma, não o pouparia. Eu mesmo o entregaria e sacrificaria a Deus. As lágrimas abafaram as palavras do rei Francisco e toda a Assembleia chorou, exclamando em uníssono: viveremos e morreremos pela religião católica. Terríveis se tornaram as trevas da nação que rejeitara a luz da verdade. Depois das cidades e aldeias terem sido iluminadas pelo fulgor da reforma, desviou-se preferindo as trevas. Haviam repudiado o dom celestial, quando este lhes foi oferecido. Tinham chamado ao mal bem, e ao bem mal, até serem vítimas voluntárias do próprio engano. Um juramento solene para extirpar a heresia protestante foi feito na grande Catedral Notre-Dame, onde, quase 3 séculos mais tarde, a deusa da razão foi entronizada. Uma prostituta, a deusa da razão, foi entronizada no lugar de Deus, na Catedral de Notre-Dame. Depois de feito este juramento na Catedral de Notre-Dame, de extirpar os protestantes, novamente a procissão foi organizada e os representantes da França se apressaram a fazer a obra que tinham jurado fazer. A pequenas distâncias haviam se erigido cadafalsos, nos quais certos cristãos protestantes deveriam ser queimados vivos, e arranjaram de tal forma que as fogueiras deveriam ser acesas no momento exato em que o rei se aproximasse, e então a procissão deveria fazer uma pausa, um alto, para testemunhar a execução. Não houve, porém, vacilação por parte das vítimas protestantes. Exigindo-se-lhes que retratassem, um respondeu: creio unicamente no que os apóstolos e profetas anteriormente pregaram. Minha fé tem uma confiança em Deus que resistirá a todos os poderes do inferno. Repetidas vezes, a procissão fazia um alto nos lugares de tortura. Atingindo seu ponto de partida no Palácio Real, a multidão dispersou-se e o rei e os prelados retiraram-se, satisfeitos com as realizações do dia. O Evangelho da Paz, que a França rejeitara, havia de ser efetivamente desarraigado e terríveis seriam os resultados. No dia 21 de janeiro de 1793, há 258 anos do próprio dia em que a França se entregara inteiramente à perseguição e morte dos reformadores. Neste dia, 21 de janeiro de 1793, passou pelas ruas de Paris outra procissão, com um intuito muito diferente. De novo, era o rei a figura principal. Novamente, havia tumultos e aclamações, repetiu-se o clamor pedindo mais vítimas. Reergueram-se negros cadafalsos e de novo encerraram-se as cenas do dia com horríveis execuções. Foi morto Luís XVI. Luís XVI, ao ser levado para a morte, lutava com as suas mãos contra os carcereiros e executores, mas ele era arrastado para o cepo e ali foi segurado violentamente até cair o machado em sua decepada cabeça e ela rolou pelo tablado. Não foi só Luís XVI a única vítima. Perto do mesmo local, 2.800 seres humanos pereceram pela guilhotina durante os sanguinários dias do reinado do terror. A reforma apresentara ao mundo a Bíblia aberta, desvendando os preceitos da lei de Deus. Porém, a França rejeitou a palavra de Deus. Quando a França rejeitou a dádiva de Deus, lançou as sementes da anarquia e da ruína, e a inevitável operação de causa e efeito resultou na Revolução Francesa e no reinado do terror. Muito tempo antes da perseguição provocada pelos cartazes que atacavam a missa, o ousado e ardoroso Guilherme Farel fora obrigado a fugir da terra do seu nascimento, da França. Ele fugiu para a Suíça e, mediante seus labores, secundando a obra de Zwinglio, auxiliou a fazer pender a balança a favor da reforma. Seus últimos anos deveriam ser ali despendidos. Todavia, continuou a exercer decidida influência sobre a reforma na França. Empregou tempo considerável com a pregação entre os seus compatriotas próximos da fronteira. Com o auxílio de outros exilados, os escritos dos reformadores alemães foram traduzidos para a língua francesa, juntamente com a Bíblia em francês,
impressos em grande quantidade, e através de colportores foram estas obras extensamente vendidas na França. Eram fornecidas aos colportores por um preço baixo, e assim os lucros do trabalho os habilitavam a continuar a obra. Guilherme Farel entrou para o seu trabalho na Suíça com as humildes vestes de um mestre-escola, professor de escola. Dirigindo-se para uma paróquia afastada, dedicou-se à instrução das crianças. Além das matérias usuais de ensino, Farel cautelosamente introduziu as verdades das Escrituras, esperando atingir os pais mediante as crianças. Semelhante aos primeiros discípulos, quando perseguido de uma cidade, ele fugia para outra. De vila em vila, de cidade em cidade, ele ia viajando a pé, suportando fome, frio, cansaço e por toda parte em perigo de vida. Pregava nas praças, nas igrejas, algumas vezes nos púlpitos das catedrais, por vezes encontrava a igreja vazia de ouvintes, outras vezes era sua pregação interrompida com brados e zombaria, outras ainda era com violência arrancado do púlpito. Mais de uma vez foi apanhado pela plebe e espancado quase até morrer. Contudo, Guilherme Farel prosseguia, sem desanimar. Via vilas e cidades que haviam sido redutos do papado abrirem suas portas para o evangelho. As cidades de Morat e Neuchâtel também renunciaram aos ritos romanos, removendo das suas igrejas as imagens idolátricas. Farel havia muito desejava implantar as normas protestantes na cidade de Genebra. Se essa cidade pudesse ser ganha, seria um centro para a reforma na França, na Suíça e na Itália. Com este objetivo em mente, continuou Farel com seus trabalhos até que foram ganhas muitas das cidades e aldeias circunjacentes. Então, com um único companheiro, Farel entrou em Genebra, mas foi-lhe permitido pregar apenas 2 sermões. Os padres o chamaram perante um concílio eclesiástico, ao qual chegaram com armas escondidas debaixo das vestes, decididos a lhe tirar a vida. A presença dos magistrados e de uma força armada, entretanto, salvou Farel. Na manhã seguinte, Farel foi com o seu companheiro conduzido através do lago para um lugar de segurança. Assim, terminou seu primeiro esforço para evangelizar Genebra. Para a próxima prova, foi escolhido um instrumento mais humilde. Um jovem tão modesto na aparência que foi tratado friamente mesmo pelos professos amigos da Reforma. Mas, que poderia fazer este jovem humilde no lugar em que Farel havia sido rejeitado? Como poderia alguém de pouca experiência e coragem resistir à tempestade, diante da qual os mais fortes e bravos haviam sido obrigados a fugir? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 e 25. Froment era o jovem humilde, que ninguém dava nada por ele. Ele iniciou seu trabalho como professor de escola. As verdades que na escola ele ensinava para as crianças, estas repetiam em casa para os pais. E logo os pais foram ouvir a explicação da Bíblia, até que a sala de aula se encheu de atentos ouvintes. Novos testamentos e folhetos foram livremente distribuídos e atingiram a muitos que não ousavam ir abertamente ouvir as doutrinas. Depois de algum tempo, este humilde obreiro, Froment, também foi aconselhado a fugir. As verdades que ele pregara permaneceram guardadas na mente das pessoas. A reforma foi implantada e continuou a se fortalecer e estabelecer-se. Os pregadores voltaram e, mediante seus trabalhos, o culto protestante foi finalmente estabelecido na cidade de Genebra. A cidade de Genebra já tinha se declarado a favor da reforma, quando João Calvino, depois de muitas vagueações e vicissitudes várias, entrou pelas portas de Genebra. Voltando da sua última visita à terra natal, Calvino estava a caminho de Basileia, quando, encontrando a estrada direta ocupada pelos exércitos de Carlos V, foi obrigado a tomar um desvio e passar por Genebra. Nesta visita de Calvino a Genebra,
Guilherme Farel reconheceu a mão de Deus. Posto que Genebra já tinha aceitado a fé reformada, mas precisava ainda ser ali efetuada uma grande obra. Não é em grupos que as pessoas são salvas, mas como indivíduos. A obra da regeneração deve ser realizada no coração e consciência, pelo poder do Espírito Santo e não pelos decretos dos concílios. Guilherme Farel confiava em que houvesse encontrado em Calvino a pessoa que o pudesse assistir naquela hora. Em nome de Deus, conjurou solenemente ao jovem evangelista Calvino para que permanecesse ali e trabalhasse com ele. Calvino recuou, alarmado, tímido e amante da paz. Sua debilidade de saúde, juntamente com seus hábitos de estudo, levaram Calvino a recuar. Ele preferia um retiro solitário, onde ele pudesse se aplicar ao estudo. Crendo que pela pena ele poderia ser mais útil ao movimento da reforma, desejou encontrar um silencioso retiro para o estudo e ali, pela imprensa, instruir e edificar as igrejas. Porém, a exortação de Farel veio-lhe como um chamado do céu e não ousou recusar. Parecia, disse ele, que a mão de Deus estivesse estendida do céu, tomando-o e fixando-o irrevogavelmente no lugar que ele estava tão impaciente para abandonar. Por aquele tempo, os anátemas do Papa trovejavam contra a cidade de Genebra e poderosas nações ameaçavam a cidade de destruição. Como poderia esta pequena cidade resistir à potente hierarquia romana? Como poderia ela enfrentar os exércitos dos grandes vencedores do mundo? Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, com a intenção de destruir a reforma protestante. Nesse tempo, foi criada a Ordem dos Jesuítas. Inácio de Loyola compareceu diante do Papa Paulo III e expôs o projeto. Criar a Ordem dos Jesuítas. Era o ano de 1540. A Ordem dos Jesuítas foi o mais cruel projeto para a destruição dos protestantes. É a ordem mais cruel, sem escrúpulos e mais poderosa de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciada a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de estender o poderio papal. Não havia para os jesuítas crime algum demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por mais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Os jesuítas foram criados para destruir o protestantismo. É a contra-reforma. Quando os jesuítas aparecem como membros da sua ordem, ostentando santidade, visitando prisões, hospitais, cuidando dos doentes, dos pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo o bem, mas, sob esse irrepreensível exterior, ocultam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem dos jesuítas que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas também recomendáveis quando serviam aos interesses da igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até a posição de conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias dos seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum, e os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa e onde quer que iam, eram seguidos de uma restauração do poder papal. Para lhes dar maior poder, foi promulgada uma bula restabelecendo a Inquisição.
Em muitos países, milhares de milhares da própria flor da nação, dos mais puros e nobres, dos mais intelectuais e altamente educados, piedosos e devotados pastores, cidadãos operosos e patrióticos, brilhantes sábios e artistas talentosos, hábeis artífices, foram mortos ou obrigados a fugir para os outros países por causa da Inquisição jesuíta. Tais foram os meios que Roma invocara, a fim de apagar a luz da reforma, para retirar da mão dos homens a Bíblia e restabelecer a ignorância e a superstição da Idade Média. Mas, sob a bênção de Deus, os trabalhos da reforma, feito por aqueles nobres homens, não foi esfacelado. Os menores países, as mais humildes e menos poderosas nações, tornaram-se o seu baluarte. Foi a pequena Genebra, em meio de poderosos adversários, a tramarem sua destruição. Foi a Holanda, em suas praias arenosas, junto ao Mar do Norte, combatendo contra a tirania da Espanha, naquele tempo o mais opulento dos reinos. Foi a gelada e estéril Suécia que ganharam vitórias em prol da reforma. Durante quase 30 anos, Calvino trabalhou em Genebra, primeiramente para estabelecer ali uma igreja que aderisse à moralidade da Bíblia e depois em prol do avançamento da reforma pela Europa inteira. A conduta de Calvino como dirigente público não era irrepreensível e as suas doutrinas não eram também sem erro. Porém, queridos, foi Calvino um instrumento nas mãos de Deus na promulgação da verdade que era importante para aquele tempo especial, na manutenção do princípio do protestantismo contra a maré do papado e na promoção da simplicidade e pureza de vida nas igrejas reformadas, em lugar do orgulho e corrupção favorecidos pelo ensino romanista. De Genebra saíram as publicações e ensinadores para disseminar as doutrinas reformadas. Daquele ponto, os perseguidos de todos os países esperavam instrução, conselho e animação. A cidade de Calvino tornou-se um refúgio para os acossados perseguidos reformadores de toda a Europa Ocidental. Fugindo das terríveis tempestades que duraram séculos, chegavam os foragidos da reforma até Genebra. Famintos, feridos, despojados de lar e de parentes, eram afetuosamente recebidos, tratados com ternura e encontravam ali um lar. Por meio da sua habilidade, saber e piedade, abençoavam a cidade da sua adoção. Muitos que ali buscavam refúgio em Genebra voltaram ao seu próprio país para resistir à tirania de Roma. John Knox, o bravo reformador escocês, não poucos dos puritanos ingleses, protestantes da Holanda e da Espanha e os huguenotes da França levavam de Genebra o archote, a tocha da verdade para iluminar as trevas do seu país natal. Queridos, em 1540 foi criada a Ordem dos Jesuítas como um movimento contra a reforma. O objetivo é destruir o protestantismo. Nós estamos vivendo no tempo final, em que o protestantismo está sendo sacrificado. É neste tempo que Deus precisa de homens como Luís de Berquim, de Lefebvre, de Guilherme Farel, de João Calvino e também o espírito de John Knox. John Knox dizia: "Dá-me, Senhor, a Escócia ou eu morro." Ele queria evangelizar a Escócia. Queridos, que Deus implante em você e em mim este espírito de missionários, este amor às almas e o desejo de ver implantado na terra o reino do nosso querido Jesus Cristo. Amém.